Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 16 de novembro de 2024, é um sábado. Estamos aqui no litoral paulista, na cidade de Santos. Aqui está nublado, por volta aí de 22 graus. O David John Caldwell, David Irving, né? David John Caldwell Irving, né? É um inglês tido como um negacionista, né? Mas na verdade é um dos maiores historiadores do século XX. Ele escreveu largamente sobre história militar e política da Segunda Guerra Mundial, a especialidade dele, com foco na Alemanha nazista. Seus livros incluem aí The Destruction of Dresden, Hitler's War, Churchill's War and Goebbels' Mastermind of the Third Reich e outras obras importantes. Então, eu baseei na obra de David Irving o vídeo de ontem e hoje é a sequência, né? Então, naquele momento, o David Irving afirma, baseado numa farta quantidade de documentos que veio a público, inclusive lá em 1991, né? Quando o KGB esteve parcialmente aberto a historiadores, lá quando da queda da União Soviética, ele teve acesso a certos documentos que mostram que quem deu início à Segunda Guerra Mundial não foi Hitler, foi Churchill, bombardeando a cidade de Hamburgo, com perdas humanas civis tremendas, né? E foi só depois deste ataque insano, e também Churchill ameaçou, inclusive, bombardear Berlim com o uso de armas químicas, e também ameaçou destruir a cidade de Roma, capital da Itália, por causa da aliança entre Itália e Alemanha, e sendo que a Força Aérea britânica se recusou a atacar Berlim com armas químicas e também se recusou a destruir Roma, né? Isso foi só depois então que o Hitler resolve atacar a Inglaterra, né? Bom, o Hitler na Alemanha e o Churchill na Inglaterra. Veja, eles assumiram totalmente a direção da Segunda Guerra Mundial, esses dois personagens, né? No entanto, eles funcionaram mais como ditadores que ignoram as forças armadas, principalmente o Churchill, né? Mais do que como um primeiro-ministro aconselhado pelos líderes militares de seu país. Vamos dizer assim, que ambos os líderes tinham excelentes comandantes, mas no cômputo da guerra até um certo momento, o Hitler foi um estrategista de guerra muito melhor do que o Churchill, né? O Churchill vivia a lançar impropérios aos seus comandantes, aos seus generais. Ele vivia criticando-os, condenando-os, trocando-os, né? Veja, a desventura de Churchill na Primeira Guerra Mundial em Galípoli acrescentou-se agora a introdução de tropas britânicas na Noruega, Grécia, Creta e Síria. Veja, nós não vamos focar aqui na Primeira Guerra Mundial, na campanha de Galípoli, né? Todas as decisões e todos os fracassos ridículos, né, das tropas britânicas na Noruega, na Grécia, em Creta, na Síria, né? E também o fiasco em Dakar, né? O Churchill também se voltou contra os franceses, né, destruindo a frota francesa, e aí ele foi bem sucedido, né? E a vida de 1.600 marinheiros franceses por causa de seu medo pessoal infundado de que Hitler violasse seu tratado com os franceses e apreendesse a frota. Então ele atacou com medo de que o Hitler atacasse antes, né? Ignorando o fato de que Hitler prometera não atacar a França desta forma, né? Bom, qualquer um desses contratempos de Churchill poderia ter resultado em um voto de desconfiança, mas com Chamberlain e Halifax, que eram seus competidores políticos, fora do caminho, não havia uma alternativa à liderança de Churchill na Inglaterra. A falta de liderança aí de concorrentes políticos é a razão pela qual nem o gabinete nem os militares puderam enfrentar Churchill, né? Aliás, uma pessoa de uma determinação férrea, né? Absolutamente determinado e focado em fazer a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o Hitler também era uma pessoa de determinação férrea. Ninguém chega a essa posição na vida sem muita determinação, né? E, na verdade, tanto o Churchill como o Hitler acabaram esgotando, né, os seus próprios países, né,
com esta determinação, né? Na verdade, como eu disse ontem, né, Adolf Hitler nunca quis a guerra com a Inglaterra e com a França. Isso foi obra de Churchill, não foi obra de Hitler. E como Churchill, que tinha o povo britânico atrás de si, Hitler tinha o povo alemão atrás de si, né, porque ele defendia a Alemanha. Ele havia reconstruído a Alemanha a partir da ruína, vamos dizer assim, do Tratado de Versalhes. E Hitler não era um aristocrata como Churchill, mas era de uma origem comum, vamos dizer. Ele nunca teve a lealdade aí de muitos aristocráticos oficiais militares da Prússia, por exemplo, aqueles que têm von antes do nome, né? Ele foi afligido aí por traidores dentro do próprio Abwehr, a sua inteligência militar, incluindo aí o almirante Canaris, né? Na frente russa, no ano final, Hitler foi traído por generais que abriram avenidas aí para os russos em Berlim em defesa. Então ele estava atacando a Rússia e Berlim já estava sendo atacada pelos russos, né? Os piores erros de Hitler foram, vamos lá, sua aliança com a Itália e sua decisão de invadir a Rússia. Isso aí foi sua derrocada, né? Ele também se enganou ao deixar os britânicos irem para Dunquerque, né? Ele os deixou ir porque não queria arruinar a chance de acabar com a guerra, humilhando os britânicos com a perda de todo o seu exército. Mas com Churchill não havia qualquer possibilidade de paz. Ao não destruir o exército britânico, em Dunquerque, por exemplo, Hitler impulsionou Churchill, né? Ele motivou Churchill com falta de combate, né? Que transformou a evacuação, né, em heroísmo britânico e sustentou a vontade de lutar. Quer dizer, na verdade, ele os deixou ir, né, e não deu o combate devido naquela região, né? Com isso, o exército britânico ganhou moral, né, e o Churchill conseguiu ainda mais apoio popular, né? Veja, com relação à invasão da Rússia, não está claro por que o Hitler invadiu a Rússia. Veja, uma possível razão é a informação intencionalmente enganosa da Abwehr sobre a capacidade militar russa. Veja, mais tarde o Hitler disse, né, que ele nunca teria invadido se ele soubesse o enorme tamanho do exército russo e a extraordinária capacidade dos soviéticos de produzir tanques e aeronaves, né, numa condição industrial de produção de tanques e aeronaves. Alguns historiadores dizem que Hitler invadiu a Rússia porque ele concluiu que os britânicos não concordariam em acabar com a guerra porque eles esperavam que a Rússia entrasse na guerra do lado deles, da Grã-Bretanha, né? E, na verdade, o Hitler acreditava nisso, que a Rússia de Stalin secretamente estava em acordo com o Churchill. Então ele decidiu atacar a Rússia. Então ele também foi levado por um sistema de desinformação britânico a acreditar que a Rússia era um inimigo dele, quando ele tinha um acordo com Stalin. O próprio Stalin ficou um tanto arrasado, né, quando ele foi informado que ele estava lá na sua dacha, lá no meio do mato, né, meio que escondido naquele momento, e ele ficou um tanto surpreso ao saber que a Alemanha de Hitler tinha invadido a Rússia, né? Bom, um russo aí, o Viktor Suvorov, escreveu que Hitler atacou porque ele acreditava que Stalin ia atacar a Alemanha, veja só. Claro, o Stalin tinha forças consideráveis, mas faria mais sentido para o Stalin esperar até que o Ocidente se autodevorasse, se autodestruísse num derramamento de sangue mútuo e só depois intervir e recolher tudo que ele quisesse. Seria uma estratégia muito mais inteligente. Eu acredito que era exatamente isso que o Stalin pretendia fazer, né? Inclusive porque ele ia precisar, posteriormente, no mínimo, ocupar a parte da Europa Oriental, como de fato veio a acontecer, né, para colocar mais áreas tampões entre a União Soviética e a Alemanha, né? É pouco provável que Stalin lançasse uma invasão da Alemanha, né? No entanto, penso que Hitler acreditava nisso devido à desinformação britânica. Aliás, uma coisa que ficou patente na Segunda Guerra Mundial é que a inteligência e a contra-inteligência britânica era superior à própria inteligência alemã, né? Ou seja, a desinformação britânica era muito boa, né? Inclusive a capacidade de descriptografia, de desvendar os códigos alemães e tudo mais, né?
Seja qual for o motivo da invasão da Rússia, a gente sabe que o exército alemão lidou muito mal com o maior inverno russo em 30 anos, né? O inverno rigoroso imobilizou um tanto as tropas alemãs, né? E isso deu muito tempo para o Stalin, muito mais acostumado com o frio, né? Se reagrupar, né? Se reordenar, né? Se refazer, enfim, administrar a questão da guerra, né? Bom, vamos lá. Por causa da aliança de Hitler com Mussolini, recursos necessários na frente russa foram drenados 2 vezes para resgatar a Itália. Veja só o erro do acordo que ele tinha com Mussolini, né? Por causa das desventuras de Mussolini, o Hitler teve que drenar tropas, tanques e aviões da invasão russa para resgatar a Itália na Grécia, no norte da África e ocupar Creta, né? Aquela ilha lá no sul da Itália, né? Hitler cometeu esse erro por lealdade a Mussolini. Mais tarde na guerra, quando os contra-ataques russos estavam empurrando os alemães para fora da Rússia, o Hitler desviou recursos militares valiosos para resgatar Mussolini da prisão e ocupar a Itália. A Alemanha já não dispunha então de mão de obra e recursos militares para lutar em uma frente de guerra de 1.600 quilômetros na Rússia, como também na Grécia e no norte da África, e ainda ocupando parte da França e ainda defendendo as defesas contra uma invasão americana, britânica da Normandia e também a invasão na Itália, né? Aliás, o Brasil, inclusive, mandou, né, tropas para a Itália, né, do lado dos aliados, do lado dos americanos, dos ingleses, né? O exército alemão era uma força de combate formidável, vamos lá, mas estava sobrecarregado por excessivas frentes de guerra, falta de equipamentos e comunicações complicadas e frequentemente desvendadas pela inteligência britânica. Os alemães mal percebiam que os britânicos podiam ler a sua criptografia. E foi assim, né? Os esforços, por exemplo, para abastecer Rommel no norte da África foram impedidos pela Marinha Britânica. Veja, eu vou falar agora de um tema ainda mais sensível. Veja, o David Irving nunca aborda diretamente em nenhum de seus livros o Holocausto. Ele documenta o massacre dos judeus, mas a imagem que surge de seus livros, dos documentos que ele teve acesso, talvez mais do que qualquer outro historiador, é que o Holocausto do povo judeu foi um tanto diferente da versão oficial, da cachapante propaganda sionista. Veja, não existe nenhum plano alemão, nenhuma ordem oficial e direta de Hitler, de Himmler ou de qualquer outra pessoa para causar, perpetrar e executar o Holocausto. Essa é uma frase. Não existe nenhum documento oficial dessa ordem direta. Veja, isso é extraordinário, pois um uso tão maciço de recursos e transportes exigiria uma organização, orçamentos e recursos imensos, né? Se você for ver a versão oficial, né? O que os documentos mostram é o plano de Hitler de realocar os judeus europeus para Madagascar. Na verdade, eles eles tinham um acordo, né, com a família Rothschild, já mencionei isso em outros vídeos, hein, para mandar judeus para a região da Palestina, que é o acordo Havara, né? E também tinha este plano de mandá-los para Madagascar após o fim da guerra, né? Com o sucesso inicial da invasão russa de Hitler na Rússia, começou bem, né? Esse plano foi alterado para enviar os judeus europeus aos bolcheviques judeus na parte oriental da Rússia. Então o plano inicial era mandá-los para Madagascar, na África. Depois, quando começou a invasão da Rússia, os primeiros passos bem-sucedidos, ele achou que deveria enviar os judeus europeus para a Rússia, né? Inclusive porque na Rússia tem muito judeu naquela época, né? E ainda hoje, né? Tarefa que Hitler deixaria para Stalin. Falou, o problema então vai ser do Stalin, do que fazer com esses judeus, né? Veja, existem ordens aí documentadas e Irving revelou-as em suas obras, dadas por Hitler para impedir massacres de judeus. Olha só. Hitler disse repetidamente que o problema judaico seria resolvido após a guerra. Inclusive ele falou isso no livro dele, no Mein Kampf, né?
que ele não tinha nenhuma animosidade pessoal particular contra o povo judeu. Ele falou isso claramente, explicitamente, né? Bom, parece que a maioria dos massacres de judeus naquela época foram cometidas por administradores políticos alemães de territórios ocupados no leste. Ou seja, é quase que uma ação particular, individual de certos administradores aí, para os quais os judeus da Alemanha e da França foram enviados para o leste para uma realocação. Então você teve esse fenômeno aí dos massacres. Em vez de lidar com a inconveniência do que fazer com aquela leva de imigrantes e refugiados, alguns dos administradores simplesmente os executaram em trincheiras abertas, né? Outros judeus foram vítimas da ira dos aldeões russos, que há muito tempo sofriam sob os administradores judeus bolcheviques, né? São pessoas furiosas, né, os bolcheviques, né? Então, o que foram então os campos da morte nazistas? Na verdade, eram campos de trabalho. Veja, eu já também expliquei essa questão em vários vídeos meus, porque eu creio que foi isso mesmo. Eram campos de trabalho, eram plantas industriais da Standard Oil, da Farben, da West, da Volkswagen, da Mercedes, da Siemens, da Bayer, né? Eu já expliquei isso daí em vários vídeos. Auschwitz, por exemplo, hoje é um museu do Holocausto. Foi lá em Auschwitz que funcionou a fábrica de borracha da Alemanha, da Farben, gigante química ligada, veja só, a britânica Standard Oil, né? A Alemanha estava desesperada por força de trabalho. Uma quantidade de trabalhadores alemães estavam ocupados nas linhas militares alemãs, na frente russa. Locais de produção de suprimentos de guerra, como Auschwitz, usavam refugiados, judeus escolhidos para deportação, qualquer pessoa que pudesse ser forçada a trabalhar nessas fábricas, nesses campos de concentração fabris. Então a Alemanha precisava desesperadamente de qualquer força de trabalho que pudesse obter, né? Então veja só, todos os campos tinham crematórios, mas o objetivo do campo não era exterminar populações. Veja aí então o maquiavelismo das grandes corporações industriais, né? Que em muitos casos retiraram suas fábricas, suas plantas industriais no decorrer da guerra desses campos, ou no final da guerra, né? Então você encontrou, em algumas você encontrou tudo intacto, né? Mesmo em Auschwitz, você encontrou lá o maquinário da Farben e tudo mais, né? Então, eliminar aí as muitas mortes que ocorrem numa enorme indústria, numa enorme fábrica, né? Mortes causadas muitas vezes pelo tifo, pelo flagelo do tifo, mortes naturais, doenças, né? Os refugiados vinham de todas as partes e traziam consigo doenças e infecções. Então, você tinha crematórios nos campos, né? Então, veja, as fotos horríveis aí de massas de cadáveres semelhantes a esqueletos, que se diz serem evidências do extermínio organizado de judeus, na verdade são prisioneiros de campos que morreram de tifo e fome nos últimos dias da guerra, sobretudo nos últimos dias da guerra, quando a Alemanha já estava desorganizada e desprovida de medicamentos, de alimentos para os campos de trabalho, né? Simplesmente no final eles abandonaram os campos, né? Os ocidentais bombardearam alguns campos de trabalho e contribuíram também para a morte de operários, trabalhadores e presos, ou seja, os ocidentais também causaram muitas mortes nesses campos, né? Os dois livros de Irving que eu citei ontem totalizam 1663 páginas e ainda mais 2 volumes da biografia de Churchill. Veja, essa informação histórica maciça e muito bem documentada parecia destinada a ser conhecida por poucos estudiosos. Veja, por quê? Porque ela é inconsistente, vamos dizer assim, com a história alardeada pela propaganda midiática ocidental e mainstream, né, pela história oficial, né, contada aí pelos vencedores, né? E os fatos são muito, digamos, diferentes, vamos dizer, são muito caros, né, para serem conhecidos. Mas os historiadores começaram a adicionar aos seus próprios relatos as informações descobertas por Irving, ou seja, boas informações, partes do legado de Irving é usado hoje por muitos historiadores que veem naquilo lá uma historiografia verdadeiramente séria, né? Veja, então você precisa ser um historiador assim bastante corajoso, né, para elogiar o Irving, né? Mas você pode citá-lo, né? Inclusive plagiá-lo, né? Mas você não vai declarar realmente o quanto você o admira, né? Bom,
Continuando, veja, é incrível quanto poder os sionistas obtiveram do Holocausto. Esse é um ponto importantíssimo. O Norman Finkelstein chama isso de a indústria do Holocausto. Há ampla evidência de que os judeus, juntamente com muitos outros, sofreram muito. Mas os sionistas insistem que foi uma experiência única limitada aos judeus. Nada mais falso, né? Tinha judeus romenos, russos, ciganos, tinha pessoas de muitas nacionalidades. O que as unificava realmente era a situação de pobreza, né? E não necessariamente racial, né? Veja, em sua introdução à Guerra de Hitler, é uma outra obra do Irving, né? O Irving relata que, apesar das vendas generalizadas do seu livro, dos elogios iniciais aí de historiadores talentosos e do fato de que o livro era uma leitura obrigatória nas academias militares de Sandhurst, a West Point, Estados Unidos, o Irving ele teve sua casa invadida, sua família ameaçada, o seu nome manchado, a sua reputação destruída, as editoras foram atacadas e depois não desejaram mais imprimir as obras do Irving. Ele acabou sendo preso e deportado de uma maneira absolutamente ilegal, né? Foi deportado do Canadá, isso em 1992. Ele tentou asilo na Austrália, na Nova Zelândia, na Itália, na África do Sul, e vários países aí civilizados recusaram conceder o asilo ao Irving, né? Grupos internacionalmente afiliados aos sionistas pediram mesmo que seu livro fosse retirado de circulação, né? Então por aí você tem uma ideia, né, do quanto que o poderoso e midiático lobby sionista controla também a publicação no mundo, né? Quer dizer, não contente em controlar os principais jornais, veículos de televisão, a própria Hollywood, né? Veja, eles controlam também aí, digamos, praticamente boa parte da informação mundial, de acordo com suas intenções, né? E uma dessas intenções era efetivamente criar ali uma ideia de um martírio do povo judeu, intensificar o deslocamento de judeus europeus, principalmente do leste europeu, para a Palestina, por exemplo, através do acordo Havara, e fazer avançar a sua agenda, né, da criação do Estado palestino, do Estado judeu, né, na verdade, o Estado sionista, né, porque já expliquei isso daí, você tem muitos judeus que não aceitam o sionismo, né, não aceita as premissas, as doutrinas, essa reforma do próprio judaísmo, principalmente o judeu ortodoxo, né? Então é diferente você falar judeu e você falar sionista, né? Bom, como o David Irving aprendeu aí, né? Quem ficar no caminho pode ser, enfim, pode passar um trator em cima, né? E esse trator é o lobby sionista que está, vamos dizer, presente em praticamente todos os países do mundo, sobretudo no Reino Unido mesmo, na Inglaterra, né, e certamente nos Estados Unidos, né? Bom, neste momento, chegamos então ao final, né, quis dar uma ideia de como é que funciona o revisionismo, né, histórico e também o negacionismo histórico, né? Só que nesse caso, negacionismo é uma palavra que tem um cunho pejorativo, um cunho negativo. O revisionismo já tem um sentido mais, digamos, mais ameno, né? Você pode falar revisionista e pode ser algo muito sério e que pode até mesmo fazer parte, com o passar do tempo, da historiografia oficial, de modo que a historiografia oficial ela vai sendo corrigida lenta e penosamente ao longo de décadas, né? Já o negacionista, ele parece uma coisa mais de um ativismo, né? Por exemplo, como se deu no caso do Covid, por exemplo, quando pessoas negavam que o Covid existisse, que ele realmente matasse e tudo mais, e que realmente aí esse termo negacionista, o negacionismo, acabou ganhando um cunho assim de fake news, né? De pessoas assim que são, enfim, pessoas paranoicas, né? Porque de fato o Covid está largamente comprovado que ele de fato existiu, né? E você teve muitas perdas humanas, né, no Covid, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Acho que
onde menos houve perdas humanas devido ao Covid foi a China, né? Porque a China, existe lá o sistema econômico chinês, eu já falei, ele é desenvolvimentista, né? Ele não se baseia em crescimento, mas em desenvolvimento. E o desenvolvimento do ser humano, né? Do material humano, das massas humanas, né? Então, para ele está em primeiro lugar a preservação da vida. Enquanto que para o Ocidente, em primeiro lugar, estava a vacinação da população. Então, assim, o foco, a meta, o objetivo é diferente. Então, os chineses praticamente não tiveram perdas, né? Na época do Covid. Veja que ele sacrifica a economia, ele sacrifica as finanças, ele sacrifica o crescimento aí da China em prol da saúde da população. Isso está em primeiro plano para eles, né? Por isso que eu digo, o ocidental ele não compreende o chinês, né? Mas o chinês ele compreende o ocidental. Essa é a diferença, né? Bom, esse também vai ser um tema aí futuro. Eu estou preparando também um vídeo também sobre essa questão do gabinete do Trump, né, porque eu acho assim lamentável que não houve, não só não houve uma diminuição da influência do movimento neocon dentro da administração do Trump, como ainda parece que aumentou ainda mais a quantidade de neocons, que é realmente quem dá as cartas e quem faz as apostas nos Estados Unidos, né? Então, tem, aliás, vários analistas aí dizendo que os Estados Unidos, sob Trump, vai piorar ainda mais os problemas lá que estão se acumulando. E agora já se começa a dizer que a era Biden foi bastante positiva do ponto de vista econômico para os Estados Unidos, né? Manteve pleno emprego, a economia vai bem, aquela coisa de controle da inflação, controle da taxa de juros, os impostos não aumentaram, mas houve aquela grande tragédia, vamos dizer assim, na política externa americana. Isso pesou muito também contra a administração Biden dos democratas, né? Por exemplo, a manutenção da coalizão, né, formada ali sob a liderança da OTAN, que é controlada pelo próprio Pentágono, né, para enviar armas e munições e dinheiro, né, para o Jazar, o Zelensky, tentar ganhar a guerra contra a Rússia, coisa que não aconteceu, né, até esse momento. Com certeza a Rússia, que acredito que já se apossou aí de uns 30% do território da Ucrânia, e vai continuar se apossando ainda mais, uma vez que a guerra continua, né? Então, nesse momento, esperava-se que, com a chegada de Trump, talvez quando ele tomar posse, tenha-se ali uma negociação, porque a política do Trump vai ser trazer a Rússia mais para si. Bom, para isso ele vai ter que eliminar as sanções, ou boa parte delas, né? De forma que os russos possam começar a comerciar de novo, comercializar, né? De novo com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não querem dar uma mão para a Europa, né? Veja, porque eles estão, como é que se diz? Sardinha primeiro na minha grelha, né? A sua, depois a gente vê, né? Como é que tem aquela expressão? Meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Os Estados Unidos é bem isso daí, né? Tipo, ele não está realmente preocupado com a crise que vai assolando a Europa. E a quebra de empresas europeias já é uma constante, né? Inclusive ontem eu estava vendo lá o Arte da Guerra e o comandante Robson mencionou, né? 10% dos funcionários da gigante Boeing, né? Então veja, se a Boeing tá se desfazendo aí de uma parte de seus operários, né, de seus trabalhadores, de seus engenheiros, né, porque aí tem pessoas de todos os segmentos, né, desde a da mão de obra menos especializada até a mais especializada, tem corte generalizado, né. E na Alemanha são muitas empresas, né. Claro, a mais vistosa aí é a Volkswagen, mas tem Siemens, tem a ThyssenKrupp, que é de aço. Veja, as AIS são consideradas as melhores lentes do mundo, né? Veja, e ela já está superada, hein? Quer dizer, ela já está em segundo lugar, a Zeiss. Parece que uma empresa chinesa superou a qualidade das lentes da Zeiss. Aliás, esse é um tema também que eu quero abordar no futuro vídeo, é sobre essa questão aí se a China tem mesmo a mesma tecnologia que Taiwan tem da litografia, né?
para fazer os chips aí de 5 nanômetros. Parece que a China já tem essa tecnologia, né? Quero abordar esse tema também. Bom, aqui no Brasil nós tivemos essa ventania aí do 6x1, ou do 5x2, ou do 4x3, ou do 3x4. O que eu digo é o seguinte, os deputados brasileiros, eles vivem no 2x7, né? Isso quando eles trabalham 2 dias por semana, né? Veja, mas eles estão muito incomodados, né? Se os funcionários aí, o chão de fábrica, o trabalhador, né, trabalhar 6 dias por semana, né? Bom, eu acho que essas coisas deveriam ser segmentadas, né, conforme a emergência, né, e o grau de necessidade de certas funções, de certos empregos, de certas categorias, de certas áreas. Deveria se unificar tudo aí num 5x2 ou num 6x1. Né? Eu não sei, professores, por exemplo, da rede pública, eles trabalham na modalidade 5x2. As pessoas que trabalham no setor secundário, no setor industrial, às vezes trabalham no sábado de manhã, então aí é um 6x1. Né? Por exemplo, uma questão também interessante, o 13º que os trabalhadores recebem, ele não é um salário a mais. Né? Não é um salário a mais. Veja, o ano tem 52 semanas, né? 52 semanas dá 13 meses. Quer dizer, ele já recebe que 13 meses é o certo ele receber, porque o mês tem 28 dias. Mas as pessoas trabalham 30 dias, 31 dias, tem mês que tem 31 dias, né? Então, assim, o 13º não é nenhuma concessão feita à classe trabalhadora, é simplesmente o que tem que ser. Então, na verdade, você deveria ter um 14º. Veja, eu sempre vou ficar do lado do desvalido, do indivíduo que rala, que toma 3 conduções, que ganha mal, que tem pouco treinamento, que tem pouca capacidade de ascensão profissional. Veja, mas sem esse indivíduo você vê quem produz a riqueza, como dizem os neoliberais, a riqueza é produzida pelo empresário, pelo rico. Se você tirar o rico, a sociedade desaba. Veja, se a riqueza é produzida pelo rico, né, então por que eles ficam tão preocupados, né, de que o trabalhador trabalha um dia menos? Então a riqueza não é produzida pelos ricos, mas pelos trabalhadores, né? Bom, é aquela história, né? Uma mão lava a outra, né? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Bom, então assim, esses temas são importantes, dizem respeito ao Brasil. Eu acho que no Brasil se devia falar mais em desenvolvimento, né, do que de qualquer outra coisa. Né? E também essa questão do porto chinês lá no Peru, que eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Né? Talvez o Brasil já esteja entrando aí na Rota da Seda. E esse será o caminho certo para o Brasil. Pessoal, então vamos chegando ao final aqui de mais um vídeo. Hoje eu abordei aí a segunda e parte final das obras de David Irving, que nos dá uma versão completamente diferente da Segunda Guerra Mundial. No mínimo a gente já fica com uma pulga atrás da orelha, sabe? Olha, não é tudo aquilo lá, hein? Ó, o Adolf Hitler não é o demônio todo que eles pintaram e o Churchill não é nenhum santo. No mínimo você deve dizer isso, né? Ok, pessoal. Então vamos em frente. Obrigado a todos aí pela presença no nosso canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre comunicação, de livre expressão, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Verifique se você está seguindo o canal, né? E não esquece aí de dar o seu like. Pessoal, like é de graça, não paga nada, mas se quiser ajudar o canal, tem o Pix aí na descrição do vídeo. E agradeço muito os comentários aí dos nossos seguidores. E vamos em frente. Então, até a próxima e fiquem com Deus.